significa 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então, a palavra grega significa 50 dias depois da ressurreição. A nível de pensamento teológico, a Páscoa e o Pentecostes são uma única festa. Porque Jesus, ao ressuscitar, como nós ouvimos no Evangelho, ele comunica o Espírito Santo imediatamente. E ele envia os apóstolos para anunciarem e para pregarem o Evangelho. A nível litúrgico, celebra-se o Pentecostes separado da Páscoa por alguma prática pedagógica que nós podemos tirar desses 50 dias depois da ressurreição. Para aqueles que estiveram atentos ao longo dessas 6 semanas da Páscoa, eles estiveram atentos. As leituras diziam-nos como é que a primeira comunidade, as primeiras comunidades se foram formando. Já falamos aqui um dia em que a comunidade inicial era feita só de judeus, porque Jesus é judeu. E quando Jesus envia os apóstolos, eles vão até aquelas zonas dos gentios, da zona dos pagãos, que também se convertem ao Evangelho. E começa a haver aqueles problemas que já falamos, que originaram o primeiro concílio de Jerusalém, onde se discutia se era ou não necessário impor práticas aos judeus, aos pagãos que se convertiam para o judaísmo. E isto tudo revela o quê? Revela que a igreja dos primeiros séculos foi se compondo por diversas sensibilidades. Portanto, pessoas de várias origens, pessoas de vários princípios, de várias ideologias, e a comunidade era assim composta. E o que acontece? E o que faz possível isso? O que origina esta unidade na diversidade? Então, é o primeiro ensinamento pedagógico que nós tiramos da festa do Pentecostes. Graças ao Espírito Santo, as diversas sensibilidades que compunham a comunidade cristã poderão conviver. E, de facto, este é o modelo que nós podemos ver que, a nível da igreja, nos nossos tempos, olhando para a igreja, também nós podemos ver diversas sensibilidades, diversas nacionalidades, diversas etnias. Portanto, a igreja é a comunhão dessa diversidade, graças ao Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que faz a comunhão. É o Espírito Santo que congrega as pessoas numa única família. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Ouviam falar dos apóstolos, todos, apesar de serem diversos, entendiam aquilo que os apóstolos falavam. A verdade é que não vamos imaginar aqui uma comunidade em que cada um fala a sua língua e ninguém percebe nada. O texto nos quer dizer apenas que, com base no Espírito Santo, nós podemos falar a mesma linguagem, que é a linguagem cristã. Independentemente daquilo que nós somos, de onde nós viemos, nós estamos unidos pelo Espírito Santo. Talvez isso seja, alguém possa pensar isso como apenas uma teoria, mas a prática nos diz isso. Eu não sou português, eu estou cá. Estou a celebrar convosco a Eucaristia. Eu vivo como igreja aqui em Portugal, sinal da diversidade da comunhão da igreja. Vamos para outros sítios e encontramos comunidades feitas por diversas origens, mas fazem a comunidade cristã, a igreja. Portanto, aquilo que nós experimentamos e ouvimos no primeiro texto concretiza-se no nosso dia a dia. O Espírito Santo faz a comunhão da igreja. Outro aspecto pedagógico que nos vem também da festa do Pentecostes é exatamente porque, por esta festa, nós percebemos que adoramos um Deus único e trino. Um Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, com a festa do Pentecostes, nos é revelado a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E é interessante vermos como é que essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, convivem. O reflexo da comunhão, estamos a falar, no reflexo da comunhão a nível da comunidade, estamos a falar também agora do reflexo da comunhão a nível das três pessoas da Santíssima
Natal, que tem a vigília, temos a festa da Páscoa, que tem a vigília, e temos o Pentecostes, que tem a vigília. Então são três festas fundamentais durante o ano litúrgico. Infelizmente, os ocidentais, nós, na Igreja Romana, nós não celebramos com muita pompa a festa do Pentecostes. Os orientais vivem intimamente a festa do Pentecostes, é uma grande celebração. Por que é uma grande celebração? Porque a nível de teologia também se diz que na festa do Pentecostes começa a igreja. Nós estamos a celebrar o aniversário da igreja. É neste dia de Pentecostes em que Jesus envia os apóstolos para pregar o Evangelho. Nós ouvimos aqui na leitura do Evangelho que Jesus aparece no meio deles, sopra o Espírito Santo e diz: ide anunciar. Aqueles que acreditarem, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, tem aqui nesses textos da celebração do Pentecostes, uma consequência lógica daquilo que nós celebramos todos os dias. Eu vos disse no princípio da Eucaristia que vamos ter o privilégio nesta celebração do batismo dos dois diocos. E vocês me podiam perguntar, quem ficou atento sobre o Evangelho, podia me perguntar se os dois diocos que vão receber agora o batismo, eles cumprem esse requisito que nós ouvimos no Evangelho. Idem, ensinai. E aqueles que acreditarem, batizai em nome do Pai e do Espírito Santo. Os dois diocos são miúdos, nem estão a ouvir o que eu estou a falar, e nem percebem o que eu estou a dizer. Então, por que nós batizamos crianças? Esta é uma das polêmicas que afetou a Igreja ao longo de toda a história da Igreja. Por que os católicos batizam as crianças? E ainda bem que eu vou tentar agora a minha homilia, pegar o aspecto do batismo que vamos fazer nessa celebração. A Igreja batiza as crianças. Vocês viram agora no princípio da celebração. Eu fiz um diálogo com os pais. Por quê? Exatamente pelo que eu disse no princípio, para discernir a intenção verdadeira dos pais a batizarem os filhos. Portanto, a Igreja confia na fé da Igreja, tá? E também na confiança que tem os pais. E nós também batizamos os miúdos. E ali vem a grande responsabilidade que os pais e os padrinhos têm ao batizarem os filhos, meus amigos. Não nos limitemos só a fazer grandes festas no dia do batismo. Não nos limitemos só a tirar grandes fotografias no dia do batismo. A responsabilidade dos pais, dos padrinhos, de darem continuidade àquele tesouro que a Igreja depositou em suas mãos. Que os filhos cresçam na fé e na fé da Igreja. E por isso, também, a celebração do batismo faz-se em comunidade, porque é a comunidade que testemunha do Espírito Santo, é a comunidade que testemunha a passagem do Espírito Santo aos novos membros que vão integrar a comunidade. Portanto, queridos pais, queridos padrinhos, é uma responsabilidade imensa batizar filhos. Se esses dois meninos que hoje são batizados amanhã, o futuro deles não for um futuro cristão, a responsabilidade é da comunidade que é cristã e a responsabilidade é dos pais e também dos padrinhos. Ouvimos muita gente dizer assim: não, mas eles quando forem grandes, eles decidem.